Paz do Senhor. Nós vamos falar hoje de Êxodo 35, 36, 37. Já bem no comecinho desse capítulo, Moisés chama toda a congregação e reforça com eles a importância de trabalhar 6 dias e folgar no 7º dia. Quantas vezes, desde que nós começamos Gênesis e Êxodo, o Senhor tem reforçado essa orientação? E aí eu fico pensando, tudo que o Senhor faz é bom. Então essa orientação, ela tem algum sentido também. E qual seria? Eu aqui pensando comigo mesmo. Quando nós estamos cansados, nós não temos a mesma produtividade que nós temos quando nós estamos descansados. Eu até já falei disso em outro momento, mas eu estou falando agora de novo a respeito de como nossa atenção fica mais aguçada quando o nosso corpo está descansado. A nossa percepção, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, tudo fica melhor. Então, irmãos, quando o Senhor fala para nós descansarmos, não é para você usar o dia da sua folga com outros afazeres. O mal deste século é a ansiedade. Síndrome de pensamento acelerado, síndrome do pânico, ansiedade, tudo que assim é referente ao que ainda não está na nossa mão e nós estamos ali no desespero tentando conquistar. Só que se nós colocarmos a nossa vida na mão de Deus, e não é fácil, a gente sabe disso, mas se nós colocarmos, nós de fato podemos descansar. E isso não é ser preguiçoso, você não vai parar de produzir, não vai deixar de buscar os seus sonhos, os seus objetivos e o caminho para alcançar cada um deles. Mas tudo tem que ter moderação e ponderação. E nesse momento o Senhor ele explica mais uma vez, Moisés, eu quero que todos eles descansem no 7º dia. Nem fogo eu não quero que seja queimado nesse dia, é nada, é para se fazer nada. Então, se permita um dia de paz, se você ainda não consegue um dia inteiro, algumas horas, mas descanse. Aprenda a confiar que o Senhor vai prover aquilo que você está desejando. Você tem que sim ter o seu esforço, mas são 6 dias de esforço e um dia para você aliviar o seu corpo, sua mente. Até, novamente, eu já falei isso antes, nós não somos uma máquina. Amém? Na sequência desse capítulo também, Moisés fala para a congregação que eles vão construir a tenda, vão construir o altar, vão construir o santuário, vão construir os castiçais, vão fazer as roupas dos sacerdotes, tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado para Moisés, como ele gostaria que fosse, chegou a hora de realizar. Então, que aquele povo trouxesse as ofertas para que eles pudessem, então, fazer tudo aquilo que o Senhor havia pedido. E a Bíblia deixa bem claro, e todos aqueles que o seu coração foi movido por Deus, trouxeram as ofertas para o tabernáculo, para a criação do tabernáculo. E foi tão sobejado, foi tão maior daquilo do que eles precisavam, que os sábios que estavam envolvidos na construção do templo, falam para Moisés, olha, além de tudo que nós temos aqui, já está com sobra, a gente não precisa de mais nada. E aí Moisés fala para o povo que eles estão proibidos de trazerem novas ofertas, porque não tinha mais necessidade e não tinha mais então o porquê deles trazerem. E aí eu quero fazer uma pequena pausa com vocês e pensar nessa palavra que fala, né? A todos o que o seu coração foi movido e depois que eles eram proibidos de trazer uma nova oferta. Irmãos, às vezes a pessoa ela não faz de imediato, ela não faz quando o Senhor manda. Mas aí quando ela vê o movimento, que está todo mundo participando, aí ela quer se achegar para participar, porque é gostoso participar. Só que aí o Senhor naquele momento proibiu. A Bíblia diz, foi proibido trazerem novas ofertas. Então quando o Senhor colocar algo no seu coração, não seja resistente, faça, porque vai ser grandioso para você ter o prazer da participação. Amém? E ali então o Senhor vai falando o que vai fazer, né? Ou como vai ser feito. E o Senhor chama a família de, confirmar o nome, Bezalel. A família de Bezalel, para que ele possa, então, fala que ele vai ser receber sabedoria do Senhor, para que ele possa construir tudo aquilo que era necessário. Então, o templo, o altar, os castiçais. A Bíblia diz que o Senhor deu sabedoria a Belael,
e mais a uma pessoa, acho que é a Elimael, eu vou confirmar também o nome, para que eles possam fazer essa construção de cada detalhe ali daquela obra. E eu vou fazer uma pausa aqui com vocês a respeito disso. Naquela época, quando eles estavam ainda se movendo no deserto para ir para a Terra Prometida, haviam guerras no caminho, né? Que o Senhor falava que venceria com eles todas essas guerras. Mas, então, imagina-se que o homem que era valorizado naquele momento era o homem de guerra, né? E talvez esse Belael, em alguns momentos, ele tenha se sentido até menor. Mas a Bíblia diz aqui que o Senhor chama ele por nome e diz que deu a ele sabedoria para que ele pudesse fazer todas essas coisas. O incenso, o bordado, a escultura na madeira, as cortinas, enfim. Então, às vezes, irmãos, às vezes a gente acha que não tem valor nenhum, que a gente não sabe fazer nada. Mas, olha aqui, no meio de um monte de guerreiro, o Senhor chamou por nome só esse homem, Belael, para que ele pudesse, então, ensinar as outras pessoas a fazerem aquilo que naquele momento era o que o Senhor queria que eles fizessem, né? E era uma obra perfeita. Então, aquilo que você tem como algo que para você não é nada, que você faz aquilo tão simplesmente, às vezes até limpar uma casa, pode ser algo muito especial, sim. E pode ser um talento de Deus, sim. Amém? Na sequência desse capítulo, quando vai sendo construído todas essas coisas, com todos esses detalhes, eu fiquei pensando também, poxa, mas eles ainda não estavam em Canaã, eles estavam lá a caminho. E fazer uma obra com todos esses detalhes no caminho, que eles não chegariam, ou talvez, né, não chegassem com tudo aquilo, com toda essa riqueza de detalhes no lugar onde eles deveriam permanecer. E aí eu fiquei pensando também, irmãos, nós estamos no caminho também. Nós ainda não chegamos ao lugar que o Senhor nos reservou, que nós estaremos lá. Mas isso não importa, então, que no seu caminho, no meu caminho, nós venhamos a ter porcarias, coisas ruins. Porque assim, o Senhor ele está conduzindo a nossa história, mas ainda assim, ainda que ele tenha um projeto muito maior lá na frente, durante essa trajetória ele quer que eu e você tenhamos o melhor. E nós, às vezes, nos contentamos por coisas pequenas, porque entendemos que, isso daqui é provisório na minha vida, isso daqui eu posso ficar assim mesmo, não tem problema, não. Deus tem muito mais no trajeto e na chegada, mas Ele sempre tem para nós detalhes e coisas especiais. Amém? Então, assim, ele foi tratando em cada um desses detalhes para que eles pudessem, então, chegar ali à Terra Prometida ou caminhar ali naquele caminho, para que eles pudessem, então, viver o melhor de Deus em todo o tempo. Lembrando que em tudo, o Senhor foi dando a ele estratégia. E em tudo, ele foi ouvindo as estratégias de Deus também. Amém? Eu agradeço aos meus irmãos que estão comigo nesse vídeo. Amanhã nós vamos fazer Êxodo 38, 39 e 40. Que aí nós terminaremos o livro de Êxodo. Eu agradeço a todos, ficamos por aqui. Paz do Senhor.